questão sexual, seja ela qual for. Aqui está embutido, incluído não apenas o ato em si, mas está aqui também a fornicação, a prostituição, o homossexualismo e qualquer outra coisa, como a Escritura descreve, nessa área é tratado nesse mesmo mandamento, e o Senhor proíbe isso no meio do povo de Deus. Agora, nós vamos aprender com o apóstolo Paulo um detalhe fundamental acerca desse tema, irmãos. É que muitas vezes nós pensamos apenas no ato em si, como sendo a imoralidade, como o texto diz no verso 3, a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiças, nem sequer se nomeie entre vós. Então, a impureza, a impudicícia, todo tipo de prática associada a isso, mas Paulo não apenas ele termina falando desses aspectos que são mais gerais, mas agora ele adentra a própria caráter do discurso, o que nós falamos. Então, ele adentra no verso 4 dizendo: nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices. Tudo isso, o apóstolo Paulo diz: cuidado, irmãos, porque na maneira como nós falamos, a nosso linguajar reflete exatamente aquilo que nós cremos ou que nós podemos praticar. Os versos anteriores, o apóstolo Paulo estava lidando com o alto sacrifício, podemos dizer assim, como eu tenho que morrer para mim mesmo. Então ele encerra o verso 2, 1 e 2, dizendo: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus. E aí o exemplo é: nós precisamos morrer a cada dia para nós mesmos. O alto sacrifício é ordenado como um exemplo do nosso Redentor Jesus Cristo. Ele diz: ora, agora ele vai tratar com a autoindulgência. Ele vai lidar do amor genuíno até a perversão daquilo que é chamado luxúria ou mesmo imoralidade. O apóstolo Paulo vai mostrar: irmãos, cuidado, porque agora nós sabemos que o pecado se revela de muitas maneiras. João Calvino, comentando esse texto, disse: como é interessante perceber como o pecado encontra caminhos mais estranhos dentro do nosso coração. Quando nós estamos falando de coisas mais diretas, como nos versos anteriores, como ira, como palavras como ódio, como roubo, mas agora ele diz: o pecado, ele encontra caminhos mais diversos. A porta de entrada é a nossa própria língua solta, o falar demasiado. Isso leva muita gente à prática da iniquidade. Engraçado aqui no texto específico do verso 4, quando ele usa esse termo, irmãos, nem no verso 3, mas a impudicícia e toda sorte de impureza. A palavra grega utilizada aqui é a palavra porneia, não é? E a outra palavra, veja, impudicícia e toda sorte de impureza. Duas palavras interessantes, porneia, e a outra aqui é a própria impureza em si, que é a catársia, que é um outro termo grego. Essas duas palavras conjuntamente, irmãos, elas cobrem todo tipo de pecado sexual. Essas duas palavras conjuntamente, elas são usadas na Escritura para falar de todo tipo de pecado sexual. Todo tipo de pecado sexual. Em outras palavras, podemos dizer que toda prática sexual fora do contexto que Deus havia ordenado. E qual é o contexto que Deus havia ordenado? O matrimônio. Toda prática, ela é pecaminosa.
É por isso que nós estamos adentrando aqui na sequência do capítulo 5, a relação entre marido e mulher. E é o que vai ser tratado na sequência do texto. Entretanto, o que Paulo está nos alertando como igreja é que em nenhum lugar há segurança para a vida íntima de um homem e uma mulher, a não ser o casamento. Em nenhum lugar. Nem no namoro, nem com alguém fora do matrimônio, nunca, em nenhum outro lugar, você vai ter a ordem e a bênção de Deus para praticar ou viver uma vida sexual que agrade ao Senhor, se não for dentro do matrimônio. Se não for dentro do matrimônio. É por isso que Paulo vai adicionar um termozinho muito interessante na sequência. Veja no verso 3, irmãos. Ou cobiça. Ele associa um outro termo. Veja, a impudicícia e toda a sorte de impureza. Essas duas palavras, elas conjugam todo tipo de pecado sexual. Agora ele acrescenta um termo, ou cobiça. Por que é tão importante aqui esse termo cobiça nesse contexto, irmãos? Porque a cobiçar ou a cobiça de alguém, ou desejar alguém para a autogratificação dos desejos seus, é iniquidade. É por isso que o 10º mandamento diz: não cobiçarás a mulher do teu próximo. Há uma ordem explícita ali na cobiça: não cobiçarás a mulher do teu próximo. No mesmo texto de Efésios, se você virar a página comigo, no capítulo 4, verso 19, o apóstolo Paulo diz assim: os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Eles se voltaram para si mesmos, eles foram entregues aos seus próprios desejos para cometerem toda sorte de impureza. Todas as formas de imoralidade sexual não deve nem mesmo ser nominada, não deve ser citada no nosso meio. Eu não tenho apenas que evitar, irmãos, alimentar o coração com essas coisas, mas eu devo evitar pensar e falar acerca delas. Isso é o tipo de coisa que deve ser banido da comunidade cristã. Esse é o tipo de discurso que não cabe na comunidade cristã. As conversas, as brincadeiras e as práticas de imoralidade. E lembre-se de onde vem tudo isso. Eles estão em Éfeso, onde havia a deusa Diana, que era a deusa, irmãos, que se praticava todo tipo de orgia sexual no templo, com regularidade para culto. Você sabe como é que funciona isso e como era exatamente isso? Era porque eles praticavam os atos sexuais a fim de que, na presença dos deuses, eles pudessem receber deles aquilo que eles esperavam. A satisfação dos desejos dele. Nada disso deve ser praticado e nomeado no nosso meio, irmãos. Voltando ao nosso verso 3, impurezas ou cobiças nem sequer se nomeiem entre vós, como convém a santos. Convém a santos. Nós fomos, irmãos, tirados das trevas. Era assim que nós vivíamos antes de conhecer a Cristo. Não deve ser essa a linguagem entre os jovens, entre os casais da igreja. Não se deve brincar com imoralidade.
O que diz respeito à intimidade de um marido e da mulher não deve ser tratado fora como piada para os outros. Isso é íntimo do casal, isso não é para ser exposto aos outros. O verso 4 nos conduz a um passo adiante, irmãos. E é nisso que Calvino se apega para dizer: aqui vai além da vulgaridade e da imoralidade. Só resumindo, melhor dizendo, Calvino diz exatamente algo um pouco diferente. Ele diz assim: isso vai dar um passo adiante. Veja, irmãos, ele diz: uma coisa é vocês praticarem imoralidade. Agora eu vou ensinar uma coisa pior do que imoralidade. É ser vulgar. É ser vulgar no discurso. Perceba o termo no verso 4. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices. Aqui o significado é nada obsceno, nenhuma conversa cínica, com cinismo, nenhuma leviandade, nem conversas, nem falatório inútil, irmãos. Essa é a forma em que nós adentramos a isso. Perceba, a imoralidade e depois a fala, a vulgaridade. Nós nos tornamos assim. Não se deve nem conversação torpe, nem palavras vãs, não se deve nominar. Ou impuro, veja, nem vãs ou chocarrices, coisas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graça. Engraçado, o apóstolo Paulo faz uma troca estranha, aparentemente. O que é que vulgaridade, o que é que impureza, o que é que imoralidade tem a ver com ações de graça? Antes com ações de graça. Por que ações de graça contrasta com isso, irmãos? Não é muito óbvio o que ele está dizendo, mas é glorioso. Sabe por quê? O pecado, ele é centrado em nós mesmos. Nós centramos a nossa vida dos nossos próprios desejos. E ações de graça é centrado em Deus. Todas as outras coisas, elas se voltam para a satisfação dos nossos próprios desejos. E ações de graças é aqueles que se colocam em submissão e gratidão a Deus por tudo que Ele tem concedido. Enquanto, diz John Stott, enquanto a impureza sexual e a cobiça, ambas expressam uma familiaridade com aquilo que é centrado em si mesmo, ações de graça é exatamente o oposto. E assim é o antídoto requerido para combater. É o reconhecimento, diz ele, da generosidade de Deus. Paulo está dizendo, com todas as palavras, irmãos, o cristão não deve usar aquilo que Deus deu para um fim tão glorioso de maneira pecaminosa. O Senhor, eu devo ser grato ao Senhor pelo sexo, pela família, pela esposa, pela possibilidade de casar e ter o seu cônjuge. Eu devo ser grato a Deus por isso, e não a insatisfação do meu coração, estando insatisfeito com a esposa, com o meu matrimônio, e aí buscando fora, tanto na prática da imoralidade, quanto no discurso, aquilo que é contrário à lei de Deus. Ações de graças. Eu vou dizer, obrigado pela esposa que tu me deste, Senhor. Obrigado pelo marido que tu me deste. E a moça e o jovem
descansará no Senhor até o dia em que Deus lhes conceder um cônjuge, mas viverão numa vida de pureza até aquele dia, quando vocês não se tornarão impuros, porque a Bíblia diz que digno de honra é o leito sem mácula. Quando vocês trocam, perceba, o casamento, ele protege aqueles que vivem uma vida pura, e porque você vai permanecer numa vida pura. Você não vai entrar numa vida de impureza quando você se relacionar com seu marido, com seu cônjuge. Exatamente isso, irmãos. Os cristãos deveriam abandonar esse tipo de discurso. Não é porque nós temos uma visão muito estranha sobre o sexo, não. Pelo contrário, nós temos uma visão elevadíssima sobre o sexo. O sexo como foi dado por Deus, ordenado por Deus. É por isso que nós não podemos fazer piadas. Eu lembro-me, às vezes, já tinha um pouco, desde 95 eu dou aula no seminário, então eu já lidei com muitos alunos que se formaram para o ministério. E eu lembro alguns casos bem interessantes. O jovem constantemente fazia piada. Ele fazia piada com homossexualismo, com imoralidade. E eu vi aquilo umas duas, na terceira vez, eu chamei para conversar. E disse a ele: que sinal você está dando para as suas ovelhas, quando a Bíblia diz que Deus abomina esse pecado e você faz piada com o pecado? Você está dizendo o que para a igreja? Você não pode fazer piada com aquilo que Deus abomina. Essa não é a mensagem certa a se passar. Você deve parar de brincar com essas coisas. Graças a Deus, esse jovem realmente mudou, e nunca mais, durante todo o curso do seminário, eu vi com palavras e com brincadeiras que não fossem apropriadas. Por isso, fazer piadas com essas coisas, como o texto vai dizer, irmãos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrice, coisas inconvenientes, nada disso deve pertencer. Brincar com essas coisas é denigrir, é destruir a reputação. E dar graças a Deus por elas é a maneira de preservar a dignidade e a bênção do Criador sobre nós. Tratar as coisas como a Bíblia nos ensina é preservar a dignidade daquele que criou todas as coisas para o nosso bem. Por isso, o antídoto contra esse tipo de linguagem, sabe o que é? Ações de graça, dando graças a Deus por tudo aquilo que Ele nos deu, por aquilo que Ele nos concedeu. E como devemos usar todas essas coisas, irmãos? Todas elas. Queria rapidamente falar um pouco sobre, em último momento, com uma aplicação última, o perigo de falar demasiadamente, o pecado da língua. Porque às vezes o pecado da língua, a língua que fala muito, o indivíduo que costuma dizer assim, e a gente, nas brincadeiras, normalmente você diz isso, mas isso não deve ser uma prática, a não ser de fato a brincadeira. Olha, eu perco o amigo, mas não perco a piada. Onde nós não temos equilíbrio nessas coisas. O que é que Deus proíbe aqui, irmãos? Falar demasiadamente. Muitas pessoas, elas vivem e são conhecidas por falar demais.
elas perdem o controle sobre aquilo que elas estão falando. É difícil pará-las, elas são como um dilúvio. Isso aponta literalmente para um coração que já se apartou desses princípios aqui estabelecidos. Lembra de Eclesiastes 5:2 que diz: sejam poucas as tuas palavras diante do Senhor. Veja, irmãos, quando nós somos homens e mulheres que falamos demasiadamente, nós perdemos o temor do Senhor. Sejam poucas as tuas palavras, porque o Senhor está nos céus. Que as suas palavras sejam poucas, sejam verdadeiras, sejam pesadas, sejam úteis, sejam dignas e sejam abençoadoras. Mas não apenas isso, irmãos. A pessoa que fala demasiadamente, ela carrega dentro dela um distintivo da tolice. Aqueles que são dados a falatório desnecessário quase nunca podem falar bem ou a verdade. Quase nunca podem falar bem e a verdade. Eu devo fugir do discurso vazio, das palavras vãs e daquilo que não tem significado nenhum. E como diz Paulo nesse texto, chocarrices. Chocarrices. É claro que haverá um momento em que você pode, irmãos, animar alguém com a sua palavra. Por exemplo, o Eclesiastes vai dizer: há tempo de chorar e há tempo de sorrir. Há momento que você precisa animar as pessoas com suas palavras, encorajá-las. Não pense em hipótese alguma que o profeta, quando fez chacota de Baal e os seus deuses e os seus sacerdotes, dizendo: clame mais alto, vê se ele é Deus, vê se ele está fazendo alguma coisa. Isso não é pecado, mas quando nós falamos de maneira ofensiva, que é desprezar as pessoas, tratar as pessoas com desdém, não ver a dignidade de cada um. As chocarrices, como são expressões profanas, ou fazem piada com o pecado, como acabamos de dizer, ou fazemos piada com aquilo que é santo. As pessoas, elas não têm moderação nessas coisas, irmãos. Se a nossa língua é frouxa, o nosso coração está sendo revelado, e aí eu abri caminho para toda sorte de impureza, até mesmo as sexuais. Eu preciso ter controle. Cuidado com a pessoa que fala muito e gosta de bajular, porque o bajulador, irmãos, ele tem alguns problemas na sua natureza, porque a fala do bajulador, ela contém mentira e traição. O bajulador, literalmente, ele louva alguém que não é digno de receber o louvor, ele professa a bondade que não é real, e ele eleva a verdade acima dela mesma. Em outras palavras, o bajulador é o mentiroso. Ele se diminui para exaltar os outros. Ele se torna como a piada que ele está contando. Ele fala de maneira pecaminosa.
Isso não deveria viver ou acontecer no meio dos santos. Mas por último, deixa eu lhes dizer, irmãos, tudo isso que Paulo está citando aqui é fruto da doutrina que ele pregou nos capítulos 1, 2 e 3 do livro de Efésios. Quando muitas vezes você imagina, por alguma razão, você pensa que você vai poder dizer: a doutrina não serve para nada, a doutrina não tem valor nenhum para nós. Para que isso? Para que ensinar a doutrina para a igreja? O que vai ser discorrido agora, até esse capítulo 5 que nós estamos começando a ver, é o que Paulo ensinou sobre a unidade e a pureza da igreja, a integração da igreja. Nós somos um, é a teologia cristã, o que nós cremos, é a ética cristã, como nós nos comportamos. Tudo isso é a teologia ensinada agora, aplicada à vida. Isso não é mero moralismo, não é o ensino da moralidade pela moralidade, não, porque a moralidade cristã é redentiva. Nós praticamos essas coisas porque estamos em Cristo. Então é só voltar comigo e perceber em Efésios mesmo, por favor, irmãos, no capítulo 25 ele diz: ora, por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Olha, a doutrina de que o Senhor nos fez um nos ensina que devemos falar a verdade. No mesmo capítulo 5, Paulo diz, no verso 5: sabei, pois isto, nenhum incontinente ou impuro, no 4, melhor dizendo, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarris, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graça. Mas no verso 3, o finalzinho, ele diz: como convém a santos. Nós éramos impuros e fomos santificados, e o Espírito de Deus opera em nós. Agora, irmãos, o cristianismo diz respeito à nossa relação com Cristo e com a igreja. E nós precisamos cultivar a vida cristã. E nós devemos agir não sendo espectadores passivos, porque em nós agora habita o Espírito, e nós devemos lutar contra a nossa natureza caída. Evite a imoralidade, porque Deus é santo e te chamou para ser santo. Evite o falatório e as conversas vãs, porque o teu Deus é quem fala, e eu devo aprender a falar com Ele. Nós somos filhos de Deus, como diz o verso 1 do capítulo 5, nós devemos ser imitadores de Deus, como filhos amados. Quando nós falamos, com quem nós parecemos? Quando fazemos piadas, com quem as pessoas nos comparam? Quando brincamos com aquilo que Deus abomina, o que as pessoas pensam acerca de Deus? Nada disso deve viver no nosso meio. O que devemos fazer, irmãos? Ajudar uns aos outros,
e conhecer a teologia para podermos aplicá-la corretamente em nossa vida e ajudar um ao outro. Se o seu irmão faz piadas imorais, primeiro, não ria. Segundo, no tempo oportuno, exorte-o. Se teu irmão é bajulador, não simplesmente fale dele pelas costas, mas exorte-o em amor. Nós precisamos ajudar uns aos outros, para que a igreja do Senhor seja uma igreja santa. Não apenas no pensar, mas também no falar. Facilmente, nós podemos não encontrar na igreja adultério, prostituição, mas facilmente nós podemos encontrar linguajar impuro. E isso já começa a ser um grande problema na igreja. Nós devemos ajudar uns aos outros nessa jornada, porque isso é o que agrada ao Senhor e é isso que edifica a igreja. Porque quando o Senhor nos chama para adorá-lo, nós abrimos os nossos lábios em louvor, nós oramos a Ele. E quando Cristo, naquele último sermão que eu preguei sobre esse texto, anterior a ele, quando Cristo disse, lá em Isaías 50 sendo citado, ou melhor, profetizado, o Senhor me deu língua de erudito para trazer boa palavra ao cansado. Mas me deu ouvidos também para ouvir aquilo, tudo que Ele tem para me ensinar. Aprenda tudo que Deus tem para te ensinar, para que você saiba falar a boa palavra e fugir de toda a impureza. Vamos curvar nossa cabeça e orar ao Senhor mais uma vez, irmãos. Graças nós te damos, Senhor Deus, porque temos o privilégio de podermos ser instruídos em todas as áreas da nossa vida. Esse é o momento em que o Senhor nos instrui quanto ao modo que devemos falar e até mesmo pensar. Ajuda-nos, Senhor Deus, para não falarmos de maneira impensada, falarmos demasiadamente, mas em tudo buscarmos a glória do Senhor e o bem da igreja. Purifica o nosso coração, que é tão propício às impurezas, ó Deus. Purifica o nosso falar, para que o nosso coração purificado possa redundar no linguajar santo que glorifica o Teu nome. Ensina-nos a amar o conhecimento da Tua palavra, porque quanto mais nós conhecermos ao Senhor, falaremos de modo agradável e glorificaremos ao Senhor na nossa vida. Concede-nos a Tua graça, Senhor. Precisamos de Ti. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.